Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre ginástica. Já trouxe o histórico, a origem da ginástica, já falei sobre a ginástica rítmica, a ginástica artística, ginástica de conscientização, ginástica de condicionamento, e hoje nós iremos estudar aqui o circo como componente da ginástica. Nessas aulas nós vimos o quê? Que a ginástica, ela surge também de forma inconsciente, como várias outras práticas corporais, como as lutas, como os esportes, a ginástica também surge dessa forma. E ao longo, com o passar do tempo, vai sofrendo o processo de esportivização. Então, a ginástica já foi um dos componentes, é um dos componentes, na verdade, do circo até a atualidade. Então, existe a ginástica circense. A ginástica circense é uma modalidade que se refere às práticas gímnicas realizadas a partir de atividades artísticas circenses. Logo, ela é composta principalmente por ações que envolvem equilíbrio, contorcionismo, acrobacias, malabarismo e manipulação de objetos. Seu principal objetivo consiste em demonstrar essas ações por meio de movimentações corporais, especialmente organizadas na forma de espetáculos. Então, percebam bem que os principais elementos da ginástica circense, circulei para vocês, envolve equilíbrio, contorcionismo, acrobacias, malabarismo e manipulação de objetos. Percebam que quando eu finalizo esse conceito, eu coloco aqui como forma de espetáculo. Então, na história da ginástica circense, ele surge ali 5.000 anos antes de Cristo, mas com uma questão de espetáculos. Não como hoje nós vivenciamos muito a ginástica que sofreu esse processo de esportivização. A ginástica circense, ela se diferencia em relação ao quê? A ginástica rítmica, a ginástica artística, a ginástica de trampolim. Essas três ginásticas que eu acabei de citar para vocês têm a ver com o processo de esportivização que a ginástica sofreu. O que no circo acontece como uma atração, como uma espetacularização, sofreu um processo de esportivização. Aí vocês já sabem, existem aquelas federações, confederações, as regras que são rígidas, os movimentos que devem ser realizados em algumas competições, os aparelhos na qual os atletas competem. Essa é a principal diferença. No histórico da ginástica circense, a respeito de suas origens, registros históricos de atividades artísticas circenses podem ser encontrados em pinturas da China, que remetem a cerca de 5.000 anos atrás. Essas pinturas retratam acrobatas, contorcionistas e equilibristas realizando suas apresentações. Os movimentos que eu falei para vocês ainda há pouco na nossa introdução. A ginástica circense versus a ginástica de condicionamento. Muitas vezes, contrasta com a concepção de ginástica circense como meio para obter um bom condicionamento físico ou mesmo para mantê-lo, devido à estética da aparência física dos artistas circenses. Duas coisas que não podem ser confundidas aqui. A ginástica circense, ela não tem o caráter esportivo, ela tem o caráter de espetacularização, isso é uma coisa, porém, eu disse na aula para vocês da ginástica de condicionamento físico que se eu pratico qualquer tipo de ginástica de forma constante, de forma contínua, eu vou resultar em melhoria das capacidades físicas do indivíduo. Então, um acrobata, um malabarista, um equilibrista que pratica essas atividades constantemente, com certeza ela terá ganhos, digamos, estéticos na sua forma corporal. Porque a ginástica, independente de ser circense, de ser de condicionamento físico, de ser de conscientização, de ser as ginásticas esportivas, a artística, a rítmica, se acontece de forma contínua, o corpo desse ginasta vai sofrer alterações. As suas capacidades físicas serão melhoradas.
Eu trouxe esse slide aqui, ó, que eu mostrei para vocês na ginástica de condicionamento, tá? Que eu fiz um print do slide que eu apresentei para vocês lá. Eu disse lá o seguinte: ginástica de condicionamento se caracterizam pela exercitação corporal, orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual ou à modificação da composição corporal. Geralmente são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos com frequências e intensidades definidas. Aí eu trouxe aqui umas setinhas, ó, que eu falava que isso aqui classifica-se como exercício físico e que se eu tiver essa questão da orientação e melhoria dos componentes, eu entro no treinamento esportivo. E no treinamento esportivo visa o quê? As melhorias das capacidades físicas do indivíduo. Aí eu volto para a ginástica circense. Ela acontece de forma constante. Os indivíduos treinam para fazer as suas apresentações. Digamos que os ganhos das capacidades físicas que eles têm, que acabam que resultando nisso, acontece de forma secundária, mas não deixam de existir esses ganhos, que é o que difere um pouco da ginástica de condicionamento. A ginástica de condicionamento ela é voltada para melhorar o condicionamento físico desses indivíduos, não para um processo de espetacularização que ele venha a fazer, participar de um espetáculo ou algo nesse sentido. Porém, a melhoria das capacidades físicas, elas acontecem tanto na ginástica circense quanto na ginástica de condicionamento. Aí eu vou falar aqui dos indivíduos que fazem parte desses componentes da ginástica circense. Nós temos os acrobatas. Entre as ações mais comuns estão as acrobáticas, que envolve o uso do próprio corpo para realizar movimentos em solo, movimentações aéreas e também figuras e formas. Aí existem alguns tipos de acrobatas. Existe o acrobata solo. Acrobacias de solo englobam saltos, paradas de mão, estrelinhas, cambalhotas, podendo ser misturado com a dança para entreter ainda mais o público. Aqui, ó, se eu falo, vamos lembrar da ginástica artística. Existe na ginástica artística as disputas das provas de solo. E acontece tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Com uma diferença apenas, que no sexo masculino a apresentação é sem música e no sexo feminino a apresentação acontece ao som de uma música. Então, uma prova de solo, quando ela acontece no espaço de um circo, por exemplo, ali não está sendo disputado nada, ali não é o esporte. Existem os movimentos do solo, como eu falei para vocês no início da nossa aula, que a ginástica sofreu o processo de esportivização, mas aqui acontece dentro do circo. Movimentações aéreas são movimentos realizados na corda, no trapézio e tecido, trampolim e lira. Tá aqui, ó, uma acrobata aqui na corda, uma acrobata utilizando um trapézio, uma acrobata utilizando aqui um tecido. Eles utilizam vários elementos para fazerem as suas o quê? As suas apresentações. Nós temos mais aqui, ó, em relação às movimentações aéreas. Nós temos aqui, ó, tá aqui o trampolim, ó, da ginástica de trampolim, que também sofreu o processo de esportivização. Nós temos nos Jogos Olímpicos a ginástica rítmica artística e a ginástica de trampolim. É utilizado muito nos circos também até a atualidade. E nessa última imagem aqui nós temos a lira, que é uma espécie de arco, uma espécie de bambolê, onde as acrobatas também realizam esse equipamento para fazer ali as suas apresentações. Nós temos os malabaristas. Os objetos da ginástica circense são bastante associados ao malabarismo, em que são utilizados principalmente bolinha, bastão chinês, argolas e bolas maiores. Coloquei aqui umas imagens de alguns malabaristas para vocês. Essa ginástica aqui já se fica parecida um pouquinho mais com qual ginástica? A artística ou a rítmica? Fica bem parecida com a ginástica rítmica.
que as atletas lá utilizam corda, fita, os arcos, as bolas, as massas. Aqui no circo também eles utilizam alguns elementos. Lembrando que aqui também é no processo de espetacularização e não de esportivização. Aqui o que vale é o espetáculo, é demonstrar o grau de dificuldades que eles vão realizando. Tanto que ninguém aqui avalia as apresentações desses artistas. Tá? Aqui eles vão pegando, vão colocando mais arcos, vão jogando para cima, mais malabares, vão jogando para cima. Até uma hora que eles não conseguem mais, caiu no chão, todo mundo da plateia aplaudiu, pronto, finalizou ali a apresentação. Já que se acontecer nos Jogos Olímpicos, por exemplo, de um elemento desse cair, o que acontece? Já é tirado notas desses atletas. Nós temos os equilibristas, ó. Pessoa com uma ampla gama de habilidades físicas que envolve a capacidade de manter o equilíbrio. Lembro que eu falei para vocês quando nós estávamos falando das aulas de ginástica que das capacidades físicas que são muito necessárias na ginástica, uma delas é o equilíbrio, ó. É uma capacidade física do indivíduo. Então, se o indivíduo treina, ele vai acabar que melhorando ali seu equilíbrio. Nós temos o contorcionismo. A prática do contorcionismo é tipicamente desempenhada em circos e constitui um número de espetáculos amplamente reconhecido e admirado em todo o mundo já desde a antiguidade. O contorcionismo, ó, exige muita o quê? Muita flexibilidade do ginasta ou da ginasta, mais uma capacidade física. Então, o que eu mostro para vocês é que quando eu fiz aquela comparação entre ginástica circense e ginástica de condicionamento, é que a melhoria da capacidade física desses indivíduos aqui, que não são atletas profissionais, são artistas de circo, devem e são muito bem trabalhadas, porque eles treinam constantemente. Eles não treinam visando essa melhoria dessa capacidade, assim como acontece no esporte de alto rendimento. Eles treinam visando melhorar essas capacidades, entre aspas, para melhorar as suas apresentações. Como eles farão as suas apresentações. As habilidades motoras fundamentais. Ó. Para demonstrar as movimentações gímnicas, é importante que os artistas aprimorem habilidades motoras fundamentais, como equilíbrios, saltos, rotações e manipulações, lançamento, recepção. Essas habilidades são importantes, pois constituem a base dos movimentos realizados nas apresentações. Eu circulo aqui, ó, equilíbrios, saltos, rotações, manipulações. Isso aqui tem a ver com o quê? Muito a ver com a ginástica rítmica. Na ginástica rítmica, esses movimentos são realizados, ó, manipulação, lançamento e recepção lá dos elementos. Lançou uma fita para o ar, não pode deixar cair, senão vai perder ponto. Lançou uma bola para o ar, também tem que conseguir manipular, controlar ela ali, se cair, perde ponto. Então, tudo rebate o tempo todo em quê? Nas práticas que na sua origem tiveram ali a questão da sobrevivência, esses movimentos fundamentais da ginástica, o saltar, girar, rolar, trepar, evoluiu para um processo de espetacularização e logo em seguida, nos dias atuais, a ginástica contemporânea sofreu um processo de esportivização. Aí nós temos os rolamentos, ó. Os rolamentos podem ser feitos para trás ou para frente, e em geral iniciando-se da posição em pé, sendo também finalizados nessa posição. As possibilidades de execução incluem rolamentos grupados e carpados. Olhem só essas expressões aqui, ó, grupados e carpados. Aparecem muito quando a gente está assistindo lá alguma competição ginástica. Dê um salto grupado, um salto carpado. Salto grupado, quando as pernas estão flexionadas. Ó, aqui é um rolamento no caso. Pernas flexionadas é um rolamento grupado. Pernas estendidas, ó. Percebam que não tem
Flexão aqui no joelho. Então a perna está bem esticadinha. Aqui é um rolamento o quê? Um rolamento carpado. São as expressões que foram levadas para a ginástica nos esportes. Paradas de mão. Esses são movimentos em que há uma inversão de eixo, ficar de ponta cabeça, e a realização de um movimento estático em equilíbrio apoiado sobre as mãos. Está aqui a imagem, ó, na ginástica artística, na ginástica rítmica, os ginastas utilizam muito esses movimentos de parada de mão. Demonstra equilíbrio, demonstra o controle corporal. Então, mais uma vez, algo que acontece dentro dos esportes, acontece também dentro do circo. Equilíbrios. Os movimentos de equilíbrios podem ser realizados de diferentes formas, seja em solo, em cima de objetos, equilibrando objetos de modo estático ou dinâmico. Equilíbrio, como eu falei para vocês ainda há pouco, é uma das capacidades físicas que é muito exigida dentro da ginástica. Equilíbrio, flexibilidade, força, qualquer tipo de força. Força explosiva, força concêntrica e excêntrica é muito exigida aqui dentro da ginástica. As pirâmides, ó, constituem uma das figuras que compõem as apresentações de ginástica circense, feitas a partir da colaboração entre os artistas. Está aqui uma pirâmide humana sendo realizada. Para ser uma pirâmide, tem que ter no mínimo 5 pessoas para começar a realizar uma pirâmide ali. Então, tem um número mínimo. As pessoas utilizam muito equilíbrio. Além de que tu deve confiar bastante, né, no teu companheiro lá que está executando esse espetáculo, para de repente você não se machucar. Saltos acrobáticos. São movimentos caracterizados por uma fase aérea e por demonstrações de destreza corporal, força, velocidade, agilidade, resistência, flexibilidade. Em geral, são saltos feitos entre dois acrobatas ou mais, partindo do solo ou não, trapézio e trampolins, por exemplo. Então aqui eu mostro mais uma vez aqui, ó, entre parênteses, força, velocidade, agilidade, resistência, flexibilidade são capacidades físicas do indivíduo. São aqueles atributos físicos que são treináveis, quando nós falamos em treinamento esportivo. É aquilo que, se eu fizer repetidas vezes e tiver uma certa constância, meu corpo vai se adaptar e eu vou sofrer melhorias dessas capacidades físicas. E isso acaba acontecendo com quem? Com os artistas que participam do circo. Porque de dia eles treinam as suas apresentações, às noites eles trabalham as apresentando. Então acaba que tendo melhoria nessas capacidades físicas aqui do indivíduo. Então eu vou concluindo essa aula dizendo para vocês que a ginástica rítmica, a ginástica artística, a ginástica de trampolim, a ginástica de conscientização, a ginástica de condicionamento, na verdade, qualquer movimento corporal que seja realizado pelo indivíduo vai resultar em melhoria das capacidades físicas dele. E melhorando essas capacidades físicas, tem um resultado direto onde? Na melhoria da saúde do indivíduo. Então, o importante é o quê? É nós sairmos do estado de sedentarismo e praticarmos alguma coisa. Achei interessante essa aula sobre a ginástica como componente de circo. Eu vou começar a treinar. Ótimo, maravilhoso, porque você vai resultar na melhoria dessas capacidades físicas aqui, ó. Melhorando ela, você vai melhorar a sua saúde. Vai evitar uma série de problemas que o sedentarismo traz para o indivíduo. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre as nossas aulas sobre ginástica. Foram 6 aulas voltadas aí para a ginástica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar a nossa plataforma Gonçalves Dias. Nós temos também o canal no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Além disso, tem as nossas aulas no Spotify, na Rádio Timbira.
todas essas aulas, todo esse material está sendo feito com muito carinho para que vocês consigam entender e conseguir êxito aí no que vocês estão batalhando. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?